Futebol de Verdade com António Tadeia. Olá a todos, muito bom dia, sejam muito bem-vindos à edição número 21 do Futebol de Verdade para a temporada de 2023-2024. Hoje é segunda-feira, é dia 4 de setembro de 2023. Parece que chegou aí o outono, temos chuva, dia cinzento e, portanto, começa a convidar a ver mais bola e a malta a deixar de sair tanto de casa. Eu, por acaso, ontem, deixem-me só dizer aqui que as edições de ontem do Futebol de Verdade Flash, que vamos ter em reposição mais daqui a bocadinho, saíram um bocadinho mais tarde, porque tive uma ocasião familiar que me obrigou a ver apenas os jogos em diferido. Só vi a primeira parte do Futebol Clube Porto em direto e depois guardei o resto para ver à noitinha, o que quer dizer que o Futebol de Verdade Flash já saiu, já pela madrugada adentro. Mas está lá, aqueles que forem subscritores premium do meu Substack já puderam ver ontem, quando saiu, da mesma maneira que puderam ver o Futebol de Verdade Flash relativo ao Benfica Vitória Sport Clube logo na noite de sábado, assim que eu saí da RTP, onde estive na RTP3 a comentar também esse jogo, além do resto da atualidade. Aqueles que não são subscritores premium do meu Substack, em tadeia.substack.com, podem ver hoje, nesta edição de segunda-feira do Futebol de Verdade, que tradicionalmente, já se vê, vai ser sempre uma edição mais comprida. Porquê? Porque além do Q&A, ao qual eu vou dar início muito em breve, isto é, vou responder, como respondo sempre, a duas perguntas vossas, teremos ainda a reposição das edições do fim de semana do Futebol de Verdade Flash, os meus comentários aos jogos de Benfica, Futebol Clube do Porto, Sporting Clube Braga e Sporting. Desta vez são apenas 3 jogos. Porquê? Porque Braga e Sporting jogaram um com o outro e, portanto, há menos um jogo para avaliar. Ora, já sabem que, e volto a dizer, em tadeia.substack.com, se fizerem a subscrição premium, e fica aqui o link para poderem fazê-la, por isso é que voltei ao tema, porque não tinha deixado ainda a indicação do link, passam a receber estes Futebol de Verdade Flash logo na noite dos jogos. Mas vamos então avançar para o Q&A, porque se faz tarde, e já vos disse, a edição de hoje do Futebol de Verdade é longa. Futebol de Verdade com António Tadeia. Ora, então vamos lá responder às duas perguntas para hoje. Já sabem, todos os dias, de segunda a sexta-feira, aqui ao meio-dia e meia, no Futebol de Verdade, eu respondo sempre a uma pergunta que vocês me tenham deixado no meu canal de YouTube, nas caixas de comentários das edições anteriores do Futebol de Verdade, e para terem a certeza que são sempre avisados quando começa cada novo conteúdo no meu canal, não há nada como, de facto, fazerem a inscrição no canal, e aí não pagam nada. É só chegar lá e clicar em cima do botão que diz inscreve-te aqui, e depois, para serem avisados, têm que clicar também em cima do sino que ativa as notificações, e só assim é que o YouTube vos avisa sempre que há conteúdos novos. Podem fazer a inscrição aqui para serem sempre avisados quando eu tenho conteúdos novos do Futebol de Verdade no meu canal de YouTube. Mas estava a dizer, todos os dias respondo a uma pergunta que vocês me deixam na caixa de comentários das edições anteriores do Futebol de Verdade, e respondo também a uma pergunta que me vem do meu servidor de Discord, onde só estão os subscritores premium do meu Substack. Vamos embora, que não há muito tempo a perder hoje e as perguntas são interessantes, são quase sempre. Por isso mesmo, vamos lá responder às duas. Já está a aparecer a primeira, que é a pergunta que vem do YouTube e vem do Carlos Marques. Obrigado, Carlos, pela sua questão. E pergunta ao Carlos o seguinte: bom dia, António. Como está mais do que provado que existe um efeito de paralaxe e, para além disso, uma imagem de TV é composta por 24 frames, considero que, enquanto não for introduzida uma margem de erro de cerca de 1 metro, pois trata-se de analisar num frame o resultado de vários movimentos opostos de vários indivíduos, vou validar, ainda bem que não tem esse poder, ó Carlos, já viu? Era uma confusão. Todos os golos que estejam dentro da margem de erro, pois é a única forma de respeitar o espírito da lei. Ou então é começar a seguir o exemplo do Torrens e F e subverter a lei para que a atualizem para os tempos modernos. Agradeço que, quando puder, se debruce sobre este tema que todos os fins de semana subverte a verdade desportiva. Não subverte nada, Carlos. Deixe lá disso. Isso é... Ouça, vou dizer-lhe duas coisas assim logo à partida para ficarem bem claras acerca da minha maneira de ver as coisas. Não tem que ser a sua, nem tem que ser a de ninguém que está aqui. Primeira coisa. Essa história do Torrens e F, isso é folclore de redes sociais.
Pronto, foi giro. Lá o senhor treinador daquela equipa da terceira divisão da Suécia descobriu ali uma coisa na lei que diz que o fora de jogo é julgado no momento em que começa o contacto com a bola do jogador que faz o passe, e não no momento em que a bola sai do pé. E, portanto, engendrou ali um videozinho viral, engraçado, para as redes. Como é quase tudo, na realidade, hoje em dia, na verdade, no nosso mundo. Ai, coisas giras para as redes sociais, a malta ri-se. Que engraçado, mas depois aquilo na prática tem efeito zero. Eu gostava de ver, palavra de honra, gostava de ver. Aliás, eu tive já me tinham falado nesta história do Torrens e F. Eu não tinha, na altura, ligado muito. Fui ver, por causa da sua pergunta, o que é que estava em causa. E ainda me fartei de rir a ver o jogador lá da terceira divisão da Suécia a tentar controlar a bola em cima da chuteira, porque ele nem isso era capaz de fazer. Portanto, agora eu gostava de ver aquilo com adversários. A chegarem-se ao pé dele, a correrem para ele a ter que se desviar deles. Quer dizer, ouça, não existe. Aquilo é giro para as redes, para a gente brincar todos um bocadinho. Dizer, é pá, que engraçado, descobriram aqui uma marosca e tal. É pá, e depois a seguir vê uma foto com gatinhos e é engraçado também. Pronto, e a gente ri-se e mete like e corações e tal. Mas essa não existe. Portanto, essa é a primeira coisa que eu lhe queria dizer. A segunda coisa que eu queria dizer sobre este tema é que não subverte nada à verdade desportiva. Ouça, isso... hum, eu tenho 53 anos e lembro-me de, com poucas câmaras nos estádios, a gente perceber que os árbitros se tinham enganado. E depois, à noite, a gente via as repetições na televisão. É pá, o gajo enganou-se, era fora de jogo e o gajo não viu. É pá, que chatice e tal. Pronto. Aí sim subvertia a verdade desportiva. Agora, neste momento, nós já estamos a discutir frames de 24 frames por segundo. Se for um frame antes, ele está fora de... Se for um frame depois, já não está fora de jogo. Ai, que chatice e tal. Portanto, estamos a falar aqui de margens infinitesimais. Aquilo que é importante perceber é que, com o sistema que nós temos neste momento, que não é perfeito, não é perfeito. Nós não temos a certeza absoluta de tomar sempre as melhores decisões. Mas vou dizer assim, temos 1000 vezes mais certeza hoje do que tínhamos há 10 anos. E isso para mim é importante. Isto é como agora o Carlos pensar assim, olha, vou ter convidados aqui em casa e eu vou fazer um spaghetti carbonara. Epá, mas o melhor spaghetti carbonara que eu comi foi aquele uma vez em Florença e tal. Não sei, eu não sou capaz de fazer igual. Portanto, não faço. Ninguém come. Não vale a pena. Não. Dê o seu melhor, que é o que fazem as pessoas que estão hoje em dia dentro de campo a apitar os jogos e no VAR. Dão o seu melhor. Conseguem acertar sempre a 1000%? Não. Isto quer dizer o quê? Que estamos a subverter a verdade desportiva? Não. Quer dizer que ainda não chegámos à perfeição, ao pináculo da perfeição. Alguma vez vamos chegar? Não. Vou-lhe já dizer isto, não vamos. E agora vou-lhe dizer o que é que vai acontecer a seguir. E isto já o disse aqui algumas vezes, o Carlos provavelmente não viu, porque já manifestei sobre esta questão da lei do fora do jogo várias vezes. Não gosto da lei tal como ela está. Não gosto. Acho que... e o Carlos dizia uma coisa com a qual eu concordo, que é a questão do espírito da lei. O espírito da lei... Eu sou do tempo, lá está, tenho 53 anos, em que um jogador que estava em linha, e era tudo a olhómetro, um jogador que estava em linha estava fora de jogo. E depois sou do tempo em que o espírito da lei mudou. Em que o jogador que estava em linha deixou de estar fora de jogo. Ora, com esta coisa de medirmos os foras de jogo ao centímetro, nós acabámos com esse conceito que era o conceito de estar em linha. Hoje em dia ninguém está em linha. Ou está 1 centímetro à frente, ou está 1 centímetro atrás. Agora em linha não há. Não existe. E isto quer dizer o quê? De facto, o espírito da lei foi ligeiramente subvertido. Mas não vamos lá com margens de erro. Porque a questão da margem de erro, eu vou-lhe dizer assim, ó Carlos. Ok, vamos agora estipular o seguinte. Um jogador que esteja até 1 metro fora de jogo, com uma margem de erro e paralaxe e tal, e os 24 frames, a gente vai considerar que é válido. Então, mas ouça lá. E se naquele frame que a gente escolheu, o jogador estiver 1,01 m, como é que é? Se calhar, se escolher outro frame, que é 1/24 segundos antes, o jogador já não estava fora de jogo. E agora? Então fazemos o quê? 1,10 m? Mas se for 1,11 m? Isso das margens de erro é absolutamente inaplicável. Não existe. Aquilo que eu defendo, e já defendo há algum tempo, e é o que vai acontecer, e vocês um dia podem dizer, ouviram aqui primeiro, porque foi...
aquilo que vai acontecer é que, mais ano menos ano, vamos reabilitar esse conceito do estar em linha. E em vez de ser como está a ser feito neste momento, em que se mede o fora de jogo entre o ponto mais avançado do corpo, que pode jogar a bola, portanto não conta os braços, do jogador que ataca, e o ponto mais recuado do corpo, também não conta os braços, do jogador que defende, nós vamos passar a medir o fora de jogo em função do ponto mais atrasado do corpo do jogador que ataca e do ponto mais atrasado também, ou mais avançado, perdão, do corpo do jogador que defende. Isto é, basta que haja ali 1 centímetro em que eles estão na mesma linha para que os lances possam vir a ser validados. Isto é aquilo que eu defendo e isto, estou convencido, é aquilo que vai acontecer, mais ano menos ano, na lei do fora de jogo. Agora, isso lá dos suecos, pá, que querem fazer malabarismo no Instagram, pois é isso, é pá. É giro para a gente se rir, mas pronto, também podemos ver. Tenho uma série de coisas que eu vejo no Instagram, pá, que às quais acho piada, e nenhuma delas envolve subverter a lei do fora de jogo. Lamento que lhe diga, Carlos. Bom, mas muito obrigado pela sua pergunta, porque este é um tema indiscutivelmente importante, apesar de nós estarmos em desacordo. Eu sou absolutamente contrário a essa história das margens de erro. Acho que não há cá margens de erro. Acho que devemos procurar medir cada vez melhor as coisas, não é introduzir margens de erro, mas sempre com a noção de que cada passo que damos em frente nos deixa mais próximos da perfeição, mas não nos deixa na perfeição, porque a perfeição não existe. Não vai acontecer. E o facto de a gente não conseguir acertar 1000 em cada 1000 decisões não quer dizer que estejamos a subverter a verdade desportiva. A verdade desportiva... Oh, isso agora já era uma conversa sobre filosofia, quase. Que era como atingir lá o Nirvana. Não, isso não existe. Não vamos por aí. São narrativas que os clubes gostam muito e depois vêm todos. Isto, o futebol português, é o fim da picada. É uma coisa em que, sempre que há casos mais polémicos, os próprios jogadores... Eu ainda hoje de manhã, nas conversas de bancada, escrevi também sobre isso. Escrevi sobre os jogos. Sobre os jogos dos candidatos ao título. E fica aqui o link para quem quiser dar lá um salto e ler. Mas depois também escrevi sobre aquele episódio rocambolesco que se verificou ontem no Dragão, com o VAR a falar ao telemóvel, com o árbitro de campo. E o futebol português não é meio que se recomenda a ninguém. Porque os jogadores simulam faltas, simulam para ganhar cartões amarelos, depois as lances têm que ir ao VAR, depois como vão ao VAR, o VAR demora tempo, depois como o VAR demora tempo, as compensações têm que ser maiores, depois como as compensações são maiores, os clubes queixam-se porque se foram eles que conseguiram ganhar as compensações, é normal, porque o adversário esteve sempre a fazer antijogo, são os outros que conseguem ganhar as compensações, não é normal, porque não tinha nada a ver com compensações. Mas, até se queixam quando não estão em campo, que é uma coisa extraordinária, que é eu vir-me queixar da maneira como daquilo que o meu vizinho e a minha vizinha comeram ao jantar ontem à noite. Eu sei lá o que é que eles comeram ao jantar ontem. Não faço ideia. Vou-me estar a queixar? Não. Ouça, isto só em Portugal, de facto. Não se vê em mais sítio nenhum. E, não é, e depois gera-se esta narrativa de que estamos a subverter a verdade. Estamos nada a subverter verdade nenhuma. Pá. A sério, não vamos por aí. Não é esse o caminho. Esse é o caminho de quem quer desculpabilizar falhanços e, por isso mesmo, e não estou a dizer que seja o seu caso, é o caso dos nossos clubes, Carlos. Atenção, não estou a falar de si, estou a falar dos nossos clubes que querem justificar quando falham, é sempre por... Não foi nada que eles fizessem mal, não. É porque estavam um frame atrás, ou um frame à frente, ou porque foram dados demasiadas compensações, ou poucas compensações, ou porque o jogador foi com o pé à frente e viu amarelo, e o outro foi com o pé à frente e viu vermelho, e em 1925 houve um que foi de cabeça e viu o cartão azul. Epá, não é esse o nosso caminho. A verdade desportiva é um objetivo de perfeição que devemos procurar chegar sempre cada vez mais próximo, mas que vou-lhe dizer, nunca vamos... Aquilo que é o 100% de decisões sempre corretas, nunca vamos conseguir atingir. E vamos começar a habituar-nos a isso, pá. O que não quer dizer, então se não consigo 100%, então não quero o VAR. Gosto mais do olhómetro. Está bem, então isso é o mesmo que dizer que a gente, em vez de querer 95% de acerto, queremos só 25%. Pronto, então, já que não conseguimos chegar aos 100%, já que eu não consigo fazer a carbonara do restaurante de Florença, onde comia a melhor carbonara da minha vida, vale mais não jantar. Porque não consigo, portanto, olha, passo fome. Não é assim também. Bom, muito obrigado, Carlos, pela sua
pergunta. Este é um tema que me parece particularmente interessante e relevante. Espaço relevante, não é irrelevante, é irrelevante. E por isso mesmo, muito obrigado por me ter permitido trazê-lo aqui, embora estejamos em desacordo relativamente à forma de o abordar. Segunda pergunta para hoje, já está aí a aparecer. É a pergunta que vem do Discord. E já vos disse que ao Discord acedem os subscritores premium do meu Substack. Pagam 5€ por mês. Não pagam para estar no Discord. Atenção, eu passo a vida a dizer isto. Pagam pelos muitos conteúdos que recebem através do e-mail e que estão também disponíveis para quem quiser ir ler em tadeia.substack.com. E depois têm como prémio, enfim, entre muitas outras coisas, a possibilidade de entrar no meu servidor de Discord, onde temos várias chatrooms, conversamos lá uns com os outros sobre futebol. É uma comunidade divertida, a malta diverte-se, já há uma Fantasy League, e eu nesta sexta-feira esqueci-me outra vez de dar a classificação da Fantasy League. Vocês que estão no Discord estão-me a falhar, porque não me fazem chegar a classificação e eu também não me lembro de ir lá ver. Mas, pronto. E todos os dias eu vou lá escolher uma pergunta a uma chatroom que se chama Perguntas do Discord, e a que eu escolhi de hoje também é particularmente interessante e vem do Pedro Miguel Santos. Pedro, muito obrigado pela pergunta. Pergunta ao Pedro: proponho o desafio de escolher o treinador de que mais gosta de cada uma das Big Five e porquê. Se for difícil, numa determinada liga, pode citar 3. Pronto, 3. Ok. Eu gosto de muita gente. Acho que há muita gente a trabalhar bem. Depois há a malta que chega à excelência. Não é ao 100%. Não, aqui também não se chega aos 100%. Mas há a malta que chega à excelência. Vamos lá. Vamos fazer aqui um bocadinho de name dropping e começar aqui a elogiar malta. Vamos começar pela Premier League. Vou citar 3 nomes. Gosto do Guardiola, como é evidente. Acho que o Guardiola é o treinador que marca o mundo do futebol desde que suplantou o José Mourinho como o treinador mais influente do mundo. E eu acho que o tempo de Mourinho foi até 2012, para aí, em que ele era o treinador mais influente. Não acho nada que Mourinho esteja acabado. Acho que Mourinho, apesar do Guardiola em 2009, creio eu, enfim, eu sou péssimo com datas, mas também não me parece que seja relevante, ter ganho com o Barcelona lá as competições todas. Acho que o Mourinho em 2010 com o Inter ainda fez uma coisa extraordinária, que foi ganhar tudo também a Itália na Liga dos Campeões. E depois disso, sim, o Guardiola passou a ser, do meu ponto de vista, o futebol do Guardiola passou a ser mais influente no panorama mundial do que o futebol do José Mourinho. Embora os confrontos entre os dois sempre tenham sido uma coisa que me apaixonou. Mas pronto, é aquele futebol que o próprio Guardiola tem vindo a reinventar permanentemente. Não é uma coisa estática. E por isso mesmo também agrada-me essa capacidade que ele tem para se reinventar, para ir à procura de novas formas de encarar o jogo, não só em termos posicionais, como em termos de dinâmicas, como em termos de conceitos, como em termos de abordagens estratégicas. Guardiola parece-me que é um tipo trabalhador e obcecado e que por isso mesmo consegue sempre surpreender, seja quem for. Mas vou citar mais 2 nomes em Inglaterra, aproveitar a abébia que o Pedro me deu, para vos falar do Jürgen Klopp, que é um tipo que eu gosto muito, embora seja um gajo, se calhar, um bocadinho mal comportado. Acho que é um tipo que vai muito para cima dos árbitros. Ficava bem em Portugal. Mas é o mais prestigiado representante da escola do Gegenpressing, que é uma escola de que eu gosto, mete muita gente na frente, tal como mete o Guardiola e a escola de Barcelona, também mete muita gente na frente. Aquela capacidade para recuperar a bola à frente é uma capacidade muito importante no futebol moderno, e isso consegue-se. Muitas vezes as pessoas pensam, é ser agressivos, ir para cima deles e tal, faca nos dentes, carrinho. Não, é ter lá muita gente. Ter muita gente na zona da bola quando se perde a bola é a melhor maneira de conseguir uma contra-transição eficaz, e é isso que fazem sempre as equipas do Klopp e as equipas especialistas em Gegenpressing. E depois, porque gosto sempre de gente que faz coisas diferentes. Seja no futebol, no cinema, no teatro, na música, no que for. Não posso deixar de citar aqui o Roberto De Zerbi, porque me parece que é o mais criativo dos treinadores de topo no futebol mundial neste momento. Os jogos entre o Brighton e o Manchester City são sempre uma lição, de parte a parte. Recordo-me que no último fiquei a olhar para aquilo e fiquei a pensar assim, espera aí, mas o De Zerbi agora está a fazer isto ao contrário daquilo que é a tradição cruyffiana e a tradição
guardiolística, que é a marcação zonal na frente e homem atrás. O De Zerbi está a fazer ao contrário, está a fazer marcação homem na frente e zonal atrás. E eu acho isto fantástico, a capacidade que ele tem para se reinventar, também muito com componente estratégica, acho que é muito importante. Vamos seguir em frente para falar. Eu há aqui, e vou ser sincero, há aqui três campeonatos que não me dizem muito em termos de inovação tática, e são o italiano, o espanhol e o francês. Mas já vou falar da Alemanha, porque na Alemanha há um fenómeno neste momento que eu acho que vale muito a pena ser observado. Em França, pronto, temos o Luís Henrique, que é um treinador que, com identidade própria e teve-a sempre. Ainda não vi jogar o Paris Saint-Germain dele, não tive ainda a oportunidade. Espero conseguir fazê-lo em breve, mas ainda não vi. Não sei se está muito parecido com aquilo que era a seleção espanhola. Não era um futebol que me agradasse assim muito. Era um futebol muito circular, muito com poucos esticões, e eu gosto de esticões no jogo, mas ainda assim, lá está. É um treinador que eu acho que tem a capacidade para fazer bater a bota com a perdigota, as ideias, com o conceito, com aquilo que os jogadores fazem em campo, e isso eu acho que é fundamental. Depois, acho alguma graça ao fenómeno Will Steele, por ser um tipo que não era treinador e que começou a ser através do FM, enfim, toda aquela história. Eu já escrevi uma vez um texto sobre isso, e vou deixar aqui também um link para vocês poderem ficar a saber aquilo que é o fenómeno Will Steele, o treinador do Stade Reims, porque vale a pena ser conhecido este caso. Bom, em Espanha, vou citar Manuel Pellegrini por ser um tipo sempre fiel às suas ideias, um futebol mais romântico, mais técnico, por aí afora. E em Itália gosto do efeito Sarri. Acho que o Maurício... Já não há, esta época já não há Spalletti, e eu sempre achei muita piada ao futebol do Spalletti, mas gosto do Sarri por aquele ar sempre, enfim, sempre um bocadinho ofensivo, mas não troppo, não é? Aquela ideia de encarar o jogo de uma forma também um bocadinho romântica, mas ao mesmo tempo operária, que é uma coisa à qual eu acho piada. E gosto, enfim, acho que é preciso reconhecer méritos ao Gasperini, treinador da Atalanta, por ser um dos poucos que, juntamente com Bielsa, que neste momento não está na seleção do Uruguai, mas que encara o futebol numa lógica de marcações individuais a todo o campo. Eu isso acho, enfim, não gosto, não é que acho que seja uma maneira correta de encarar o jogo, mas é uma maneira diferente. E lá está, eu estou aqui a promover a diferença. Mas antes de acabar de responder à pergunta, queria falar-vos do Leverkusen, do Xabi Alonso. E este fim de semana estive a ver, tive tempo, consegui ver o jogo do Leverkusen. Foi a primeira vez que vi o Leverkusen nesta época. E é um futebol, aquele conceito antiposicional do futebol do Leverkusen do Xabi Alonso é algo que me enche muitas medidas. O Leverkusen joga em 3-4-3, mas joga num 3-4-3 em que há trocas posicionais constantes. Os centrais do lado, portanto, o central direito e o central esquerdo, muitas vezes aparecem na ala, motivando a que um dos médios, geralmente o médio mais defensivo, baixe para recompor a linha de 3 atrás. Quando os centrais do lado, às vezes não aparecem na ala, aparecem por dentro, mas progridem com bola, e a compensação pode ser feita ou pelo mesmo médio, ou então até mesmo pelo próprio ala, que pode baixar para fazer linha de 3 atrás. Mas o mais normal mesmo também é depois os alas trocarem com os avançados interiores, que podem aparecer eles junto à linha, e os alas aparecerem mais por dentro, da mesma maneira que os avançados interiores podem baixar para a zona do meio campo para fazer ligação, e aparecer um dos médios na zona mais próxima de criação e de finalização. Portanto, é um futebol que me enche muitas medidas, e atenção a este Leverkusen, que vai ser um osso muito duro de roer para o Bayern do Tuchel, e o Tuchel, enfim, apesar da última época não ter mostrado isso propriamente, é e continuará a ser, com certeza, um vencedor. Bom, respondida também a pergunta do Pedro, queria só deixar-vos mais uma ideia antes de vos deixar com as reposições do Futebol de Verdade Flash deste fim de semana, com os meus comentários ao Benfica 4, Vitória Sport Clube 0, ao Futebol Clube Porto 1, Futebol Clube Aroca 1 e ao Sporting Clube Braga 1, Sporting 1. Vai ser já a seguir, fiquem por aí que vêm todos de seguidela, mas antes disso queria dizer-vos que neste fim de semana saiu mais um artigo da série Eminências Pardas. A série Eminências Pardas é uma série que já vai com 13 episódios, em que eu conto a história dos homens de mercado, os dirigentes que são mais influentes no mercado mundial, aqueles que têm conseguido, também, ou pela diferença, ou pela capacidade, ou pela equipa de que se rodeiam, ser os mais eficazes diretores de mercado, diretores de futebol, dos clubes no futebol europeu e mundial. Esta semana saiu
saiu a história de Cristiano Giuntoli, o homem que construiu o Nápoles, campeão italiano, e se transferiu neste verão para a Juventus. É, neste momento, o diretor de futebol da Juventus, onde tem uma tarefa muito complicada pela frente. Fica aqui o link para quem quiser ficar a conhecer a história de Giuntoli, o uomo mercato da Juventus esta época. E já de seguida, não se vão embora, fiquem por aí, porque vêm aí as edições do Futebol de Verdade Flash deste fim de semana. Futebol de Verdade com António Tadeia. Olá a todos e sejam muito bem-vindos ao Futebol de Verdade Flash, relativo ao Benfica 4, Vitória Sport Clube 0. Foi a primeira vitória verdadeiramente tranquila de um dos candidatos ao título neste campeonato e já vamos na quarta jornada. O Benfica acabou por ganhar por 4-0, chegou ao quarto golo logo no primeiro minuto da segunda parte e a partir daí ainda acelerou durante mais 10, 15 minutos, mas geriu perfeitamente o resultado na última meia hora da partida, altura em que mesmo a jogar com 10 homens apenas, o Vitória se chegou mais à frente e chegou até, inclusive, num par de ocasiões, a ameaçar a baliza de Samuel Soares, que, no entanto, não teve, assim, muito trabalho. O jogo acabou por ser resolvido pela conjugação de dois fatores. Primeiro, a qualidade dos três homens que o Benfica tem no apoio ao ponta de lança, que hoje foi Musa, foi ele quem entrou, não fez uma exibição extraordinária, trabalhou bastante, mas, na verdade, a qualidade aparecia nas suas costas. Foram Di Maria a partir da direita, Rafa no corredor central e João Mário no corredor esquerdo, que desequilibraram quase sempre as operações a favor do Benfica, perante um Vitória que entrou corajoso, entrou a querer discutir o jogo no campo todo, teve o primeiro remate, teve a primeira situação de perigo da partida, mas não marcou nem num caso nem no outro e acabou depois por cair vitimado pela tal conjugação destes três homens, do talento criativo destes três homens, com o segundo fator de que vos falava há bocado, que foi a expulsão de João Mendes muito cedo, a deixar a partida a equipa do Vitória reduzida a apenas 10 homens e sempre curta para ser capaz de impedir aqueles três homens de desequilibrarem a favor do Benfica. E reparem, 11 minutos, a bola, há um ataque rápido, a bola passa por Rafa, chega a Di Maria mete um cruzamento de trivela que Jorge Fernandes acaba por desviar para dentro da sua própria baliza, fazendo assim 1-0 a favor do Benfica, num jogo que estava ainda bastante discutido, com as duas equipas a tentarem pôr a cabeça de fora. Depois, aos 33, é uma recuperação do João Mário, a bola passa por Rafa, de Rafa vai para Di Maria, que de baliza aberta faz o 2-0. Aos 45 mais 5, o último lance da primeira parte, após um pontapé de canto, é Di Maria quem descobre a chegada de Cockchu e lhe coloca a bola à frente para um pontapé que deu o golo mais vistoso da noite e o 3-0. E por fim, aos 46, logo no arranque da segunda parte, numa altura em que o Vitória tinha mudado a sua estrutura defensiva, e já vou explicar isso mais à frente, é Rafa quem isola João Mário na cara do guarda-redes Varela. Este ainda conseguiu fazer a mancha, impedir o golo, mas depois a bola sobrou para Orsnes, que com o remate, com alguma fortuna, é verdade, a bola ainda a bater no chão e a sobrevoar a defesa do Vitória, a fazer o 4-0. O Benfica teve mais situações para marcar, tal como vos disse também, mas acabou por abrandar a tempo, de maneira a que a última meia hora da partida foi mais dividida e permitiu até, inclusive, a Roger Schmidt fazer algumas alterações e rodar, ver Morato em campo, ver João Vítor em campo, portanto, perceber um bocadinho, dar minutos também àqueles que menos têm jogado. Olhamos para as equipas iniciais, ambas com duas alterações relativamente à última jornada. No Benfica, saiu Florentino do meio-campo para o regresso de João Neves, que formou dupla de médios com Cockchu, e estiveram bem os dois, embora, já vos disse, o principal fator de desequilíbrio tenha estado mais à frente, e no ataque regressou Musa, que tinha marcado no último jogo em Barcelos, mas que hoje ficou em branco, apesar de ser titular, foi ele o ponta de lança, em vez de Arthur Cabral, que assim perdeu a titularidade e estará ainda também em processo de adaptação à equipa. Quanto ao Vitória, que perdeu os primeiros pontos no campeonato no primeiro jogo em que manteve o treinador, é curiosa esta questão
Relativa à equipa do Vitória, que começou com uma vitória ainda debaixo das ordens de Moreno. Moreno saiu, ficou João Louroso, que ganhou o segundo jogo. João Louroso saiu para dar lugar a Paulo Turra, o treinador em quem o Vitória aposta para esta época. E Turra ganhou o terceiro jogo, mas à quarta jornada, pela primeira vez, o Vitória a manter o treinador e perdeu, claro, contra o Benfica. Fez duas alterações também relativamente à última jornada. A saída de Bruno Gaspar da posição de ala direito para a entrada de Miguel Magá e a troca de Tomás Hendel por Dani Silva no meio-campo. Mas manteve o esquema e há aqui uma espécie de um regresso do Vitória ao 3-4-3 da época passada, quando o Moreno tinha feito a equipa passar para um 3-5-2 que lhe reforçava mais a zona de meio-campo. Mas não, com Turra, aquilo que se tem visto de facto é um Vitória a jogar mais em 3-4-3. Hoje foi isso que se viu, com André Silva no meio do ataque, Jota sobre a meia direita e João Mendes sobre a meia esquerda. O meio-campo entregue a Dani Silva e a Tiago Silva, que foram sempre de menos para a conjugação de Cockchu com João Neves e com o futebol muito interior, sempre de Di Maria, Rafa e João Mário. Era relativamente fácil aos médios do Benfica, sobretudo Cockchu, encontrarem Rafa com passos progressivos, encontrarem Rafa no meio do bloco para acelerar o jogo no meio do bloco adversário. Mas o jogo começou, de facto, muito aberto e de parte a parte. Não era só o Benfica quem chegava à frente, o Vitória também o fazia. Já vos disse há bocadinho, o primeiro remate da partida foi feito pelo Vitória. Foi Jota, logo aos 30, 40 segundos de jogo, que, após um ataque pela esquerda, rematou por cima da barra da baliza de Samuel Soares. E foi também o Vitória que teve a primeira situação de perigo do jogo. Depois, o árbitro auxiliar assinalou fora de jogo, no final da jogada. Teria que se ver e não foi absolutamente claro. Parece que sim, que estava em posição irregular. Não foi absolutamente claro se Jota estaria ou não em fora de jogo. O VAR tiraria isso a limpo. A verdade é que Jota se conseguiu isolar na cara de Samuel Soares e meteu o remate no poste da baliza do Benfica. Acabou por não se perceber, de facto, se a ser golo seria ou não anulado. Assim não foi, a jogada prosseguiu e pouco depois, 3 minutos depois, o Benfica chegou então ao golo, com o tal corte infeliz de Jorge Fernandes, após um cruzamento de trivela de Di Maria do corredor direito, num ataque rápido conduzido inicialmente por Rafa. João Mário, aos 16 minutos, ainda isolou Musa, que no entanto chutou muito torto e perdeu uma boa oportunidade para fazer o 2-0, mas depois, aos 19 minutos, vem o cartão vermelho para João Mendes, que condicionou imediatamente toda a partida daí para a frente. João Mendes foi expulso por uma entrada perigosa sobre Otamendi e deixou, com 70 minutos de jogo ainda por jogar, o Vitória reduzido a 10 homens. Ora, nesse momento, Paulo Turra reorganizou a equipa. Passou a jogar a defender numa espécie de 5-4-0. Porquê? Porque manteve a defesa a 5, só que manteve também os dois médios, o Tiago Silva e o Dani Silva, mas depois baixava Jota para médio ala direito e baixava André Silva para médio ala esquerdo. A equipa deixava de ter uma referência na frente e desta forma convidava o Benfica a jogar mais dentro do seu meio-campo. Quando o Vitória atacava, o que é que fazia? Libertava André Silva da esquerda para a posição de ponta de lança, subia o Afonso Freitas ala esquerdo para uma posição de médio esquerdo e abria Mikel Villanueva, defesa central esquerdo, na posição de lateral esquerdo. Tentava assim o Vitória discutir o jogo, mas durante a primeira parte, e enquanto o Benfica meteu o pé no acelerador, nunca conseguiu fazê-lo. João Mário ainda se isolou para permitir a mancha de Bruno Varela aos 32 minutos, mas aos 33 veio de facto o 2-0, recuperação de bola de João Mário, a bola a chegar a Rafa a ver bem a chegada de Di Maria, a atrair os defesas e o guarda-redes adversários a si próprio, para depois deixar com a parte exterior do pé para a conclusão fácil do argentino para o 2-0. E antes do intervalo, ainda o 3-0, o tal grande golo de Cockchu, que recebeu de Di Maria e do bico da área, um bocadinho mais para dentro, meteu a bola junto ao poste mais distante, sem hipótese de defesa de Bruno Varela. Chegava ao intervalo com os tais 3-0 e a nota de que o meio-campo do Vitória era de menos para conseguir parar a ligação entre João Neves e, sobretudo, Cockchu e os três homens da frente. Ora,
Para a segunda parte, Paulo Turra resolveu mudar, passou a jogar em 4-4-1, mudou a estrutura defensiva, abdicando então dos três centrais e da tal linha de 5 atrás, com a troca de Miguel Magá por Zé Carlos, que passou a jogar também como lateral direito, e do Tiago Silva pelo Endel. Mas aquilo que aconteceu foi que o Manu, que estava a jogar como central do meio, passou a jogar no meio-campo com Endel, abrindo Dani como médio direito, e Jota, não era André Silva, foi Jota quem apareceu como avançado, como ponta de lança. Só que, enfim, já não estaria o Vitória com certeza à espera de discutir o jogo, quereria apenas impedir que ele atingisse números muito mais significativos, mas logo aos 46 minutos veio 4-0. A tal jogada em que Rafa isola João Mário mais uma vez na cara do guarda-redes Varela. Este ainda impediu o golo, mas depois, na recarga, Arsenas fez o golo. Ora, aos 51, Arsenas ainda deu uma bola de golo a Musa, que atirou à barra, e o Benfica foi sempre acelerando. Podia ter marcado, podia ter chegado ao quinto golo, teve ocasiões para o fazer, até ao momento em que os jogadores em campo passaram a jogar mais devagar, de facto, e também o Roger Schmidt optou por começar a ver outros jogadores. Ora, substituiu João Mário por Neres, mais uma vez não saiu Di Maria, saiu João Mário, o Benfica voltou a ter os dois desequilibradores em simultâneo, Di Maria e Neres, e curiosamente, a partir desse momento, a equipa passou a ter menos bola e a permitir que o adversário subisse no campo. Pode ter tido a ver com as alterações, pode ter tido a ver com a menor capacidade defensiva dos homens da frente, pode ter tido a ver com o facto de toda a equipa em si ter, a partir de determinada altura, passado a jogar mais devagar, percebendo que o resultado estava feito, mas a verdade é que foi a partir daí que o Vitória passou a equilibrar, ou voltou a equilibrar os acontecimentos. Nessa altura também saiu o Bá, entrou João Vítor, que será até ver a sombra do dinamarquês na equipa como lateral direito. O Vitória também trocou Jota por Safira e já tinha feito entrar antes disso Nelson da Luz para o lugar do André Silva. Nelson da Luz estava como ponta de lança. Quando entrou Safira, Nelson da Luz passou para a ala, e foi o próprio Nelson da Luz que ainda fez um golo que foi anulado pela equipa de arbitragem porque a bola foi introduzida com a mão na baliza do Benfica. Ainda jogaram Morato e Tenkstedt no Benfica, André no Vitória Sport Clube, mas a verdade é que daí até ao fim pouca coisa se viu. O Benfica já tinha o resultado, o jogo resolvido, o resultado estava feito, não acelerou muito. Nota para a exibição muito positiva dos tais três homens de apoio ao ponta de lança e também de Arsenas, que eu já o disse aqui várias vezes, não acho muita piada a Arsenas a jogar como lateral, já não achava na época passada à direita, também não acho esta época à esquerda. Fez um belíssimo jogo como lateral esquerdo hoje, por uma razão. A partir do momento em que ficou com um a menos, o Vitória passou a deixar mais espaço na largura para tentar controlar o corredor central, e Arsenas, sendo um jogador inteligente, percebeu isso e começou a explorar, de facto, a largura a partir do corredor esquerdo. Foi, na segunda parte, foi do melhor que o Benfica ainda assim teve para mostrar. Acabou o jogo, 4-0, vitória justa, por números considerados normais da equipa do Benfica, frente a um Vitória que foi corajoso, mas que acabou por ser curto para aquilo que, com certeza, Paulo Turra pretenderia ver em campo. Futebol de Verdade, com António Tadeia. Olá a todos e sejam muito bem-vindos ao Futebol de Verdade Flash para o Flóculo Porto 1, Aroca 1. O Flóculo Porto voltou a precisar das compensações e foram bem largas, hoje ao final da tarde no Dragão, para tirar pontos de mais um jogo da Liga Portuguesa. A quarta jornada fez hoje, através de Evan Nilsson, aos 90 mais 19, ouviram bem, 90 mais 19, o golo que lhe valeu o empate, frente a uma equipa do Aroca que foi boa na primeira parte, foi mais sofrida na segunda e foi empurrada para trás, defendeu muito perto nessa altura da baliza de Arruabarrena, mas manteve o seu percurso ainda invicto neste campeonato. Ainda não perdeu o Aroca, embora vá no terceiro empate consecutivo. Ora, foi o quarto golo, já vos disse, que o Porto conseguiu em compensações neste campeonato. Já tinha marcado contra o Farense o golo da vitória aos 90 mais 10. Depois, em Vila do Conde contra o Rio Ave, virou o jogo com golos aos 90 mais 1 e 90
mais 4, depois de estar a perder por 1-0, e desta vez, depois de se colocar em desvantagem, através de um golo de Cristo Gonzalez, aos 84 minutos, acabou por conseguir o empate apenas aos 90 mais 19, numa altura em que estava já a carregar com muita gente em cima da baliza do Aroca, a fazer cruzamentos sobre cruzamentos e a provocar que a equipa do Aroca deixasse até de conseguir sair da sua zona defensiva, do seu meio-campo, o que causou também, naturalmente, muitas preocupações e muitas dificuldades ao Daniel Ramos. O Futebol Clube do Porto já tinha, aliás, falhado uma grande penalidade, também já no período de compensação, depois de o Aroca se ter colocado em vantagem. Já vos disse, Aroca ainda sem perder neste campeonato, fez uma boa primeira parte, na primeira parte sempre a conseguir sair com o futebol apoiado, a ligar com os 3 homens da frente, a criar dificuldades ao Porto. O Porto na primeira parte foi praticamente nulo em termos ofensivos, se excetuarmos as bolas paradas. Na segunda parte, o Futebol Clube do Porto, quando estreou aquela que se crê possa vir a ser a sua dupla de médios, Alain Varela e Nico Gonzalez estiveram em campo juntos durante algum tempo. O Porto foi empurrando o Aroca para trás, mas continuou a não ter assim um rasgo ofensivo extraordinário, continuou a não ser uma equipa brilhante, uma equipa mais esforçada do que mostrando bom futebol. Estreou-se também Ivan Raime, e aliás é ele que está na origem do lance que deu o golo do empate. Mas vamos começar por olhar para os 11 iniciais. O Futebol Clube do Porto fez 2 trocas face ao jogo que tinha ganho também de forma sofrida em Vila do Conde contra o Rio Ave. Não havendo Pepe, apareceu Fábio Cardoso como central pela direita e Sérgio Conceição trocou ainda Zaidu, o lateral esquerdo, por Wendel, que fez uma partida até bastante aceitável. Foi ainda assim dos que fizeram exibições mais conseguidas na equipa do Futebol Clube do Porto. Quanto ao Aroca, Daniel Ramos operou uma revolução tática, apresentou a equipa a jogar em 3-4-3, mas sempre uma equipa com setores juntos, uma equipa que conseguia ligar o seu jogo, teve 3 centrais de excelente rendimento, o estreante Ravi Montero, que apareceu no lugar do médio Pedro Santos, que tinha jogado na última partida contra o Portimonense, mas lá está, para reforçar a estrutura defensiva, apareceu Ravi Montero sobre o lado esquerdo dos centrais. Rafael Fernandes, excelente exibição, sempre rápido, sempre a conseguir descomplicar e desarmar sobre a direita, e Galovic como central do meio. Depois, mais uma alteração na equipa do Aroca. Não havendo Mateus Quaresma, apareceu Milovanov, mas Milovanov, lateral pela direita, a levar a que Tiago Gaio surgisse sobre o lado esquerdo. De resto, um meio-campo muito inteligente, excelente no toque, excelente na ligação, excelente no apoio, Sila e David Simão, e na frente 3 homens também bons no trato de bola, como são o espanhol Jason, aliás, os 3 espanhóis, Jason Morrica e Cristo Gonzalez, sempre setas apontadas à baliza do Futebol Clube do Porto. Do outro lado, o Porto voltava a apostar no seu misto entre o 4-4-2 e o 4-3-3. Inclinava sempre muito a equipa para o lado esquerdo, porque, lá está, a PP, que no papel seria médio ala direito, aparecia muito por dentro, muito próximo de Taremi, o segundo atacante, o homem que estava mais próximo de Tony Martínez, e era Galeno depois quem ora vinha para dentro, deixando o corredor ao Wendel, muito ofensivo neste dia, ora abria, permitindo que o Wendel viesse ele por dentro, mas isto para dizer que do lado direito João Mário tinha o corredor todo praticamente para ele, porque toda a equipa do Porto se inclinava para o outro lado. O Aroca defendia-se, este 3-4-3, acabava por originar um 5-4-1 defensivo, porque os 2 alas, Cristo Gonçalves fechava de um lado, o Jason fechava do outro. Aliás, surpreendentemente, de início, o Jason apareceu sobre o lado esquerdo, quando tem jogado quase sempre sobre a direita, e Cristo sobre o lado direito, quando tem jogado quase sempre sobre a esquerda. Acabaram por trocar à medida que o jogo avançava, mas aquilo que ficou da primeira parte foram 45 minutos até confortáveis para a equipa do Aroca, que só de bola parada é que acabou por propiciar ao Futebol Clube do Porto situações mais perigosas. Aliás, a primeira situação de alguma sensação na partida pertenceu à equipa do Aroca, uma saída que leva a bola até Cristo, ele pedala em cima do Fábio Cardoso e depois acaba por chutar para uma boa defesa do Diogo Costa. Foi a primeira situação de algum perigo na partida. Respondeu o Porto ainda
ainda na primeira parte, com duas situações de bola parada. Primeiro um livre de Galeno, que Tony Martínez de cabeça fez a bola chegar à barra da baliza de Arruabarrena, e depois, 4 minutos depois, mais um livre em que o Rafael Fernandes e o Galovic hesitam e o Tony Martínez vê a bola ali a pingar-lhe à frente e acaba por chutá-la mal, chutá-la pela linha de fundo. Ora, não terá sido com certeza por causa desse lance, desse falhanço, mas a verdade é que ao intervalo o Sérgio Conceição fez logo duas alterações. Trocou Tony Martínez por Evanilson. Não, estaria com certeza à procura da maior capacidade de ligação de jogo que Evanilson tem face ao Espanhol, que é um ponta de lança mais de finalização, um ponta de lança mais de área, mais físico. E, por outro lado, trocou também Stefano Eustáquio por Alain Varela, que assim fez a sua estreia aos primeiros minutos com a camisola do Flóculo Porto. O Porto passou a jogar com dois médios, aliás, já estava a jogar com dois médios a par, não houve uma alteração tática nessa altura, mas Alain Varela a assumir a condução do meio-campo do Porto, a meias com Nico Gonzalez, da mesma maneira que Stefano Eustáquio o fazia até aí. Não libertou mais o Espanhol continuou a aparecer na frente quando tinha que aparecer, não foi uma situação do clássico Alain Varela a 6, Nico a 8 ou a 10 a libertar-se para o ataque, não, apareceram os dois na mesma, com a mesmíssima responsabilidade, a fazer muitas vezes construção a 4 com os dois centrais, o Fábio Cardoso e o Ivan Marcano. E o Porto, na segunda parte, melhorou, quer tenha sido porque a equipa do Flóculo Porto estava, de facto, com o futebol mais ligado, quer tenha sido porque, do outro lado, o Aroca deixava de ter capacidade para os seus médios descobrirem os seus atacantes. A equipa estava mais baixa no campo, tinha mais dificuldade em sair apoiada, perdia a bola mais depressa e isso levava a que o Porto tivesse a bola durante mais tempo perto da baliza de Arruabarrena. A primeira situação de perigo da segunda parte foi para o Porto, um cruzamento de Wendel, que Taremi acabou por atirar ao lado, e onde corridos 56 minutos, o Aroca, lá está, já com dificuldade para chegar à frente, ainda num livre de Jason, a bola chegou a Gaio, que de cabeça fez a bola chegar à rede lateral da baliza de Diogo Costa, mas a partir daí só dava Porto. Aos 60 minutos, lá está a ligação que Evanilson trazia à equipa, Evanilson a baixar para o espaço entre linhas, a perceber pelo canto do olho a movimentação do Wendel pelo corredor central, aconteceu com muita frequência, sobretudo quando Galeno abria na esquerda, e a isolá-lo frente ao guarda-redes, mas De Arruabarrena fez aí nessa altura uma mancha extraordinária. E a partir daí o jogo passou a ser de alterações táticas do Porto, sempre à procura do ataque, sempre à procura de chegar à frente, mas a abusar dos cruzamentos. O Porto passava a ter muita presença na área, sobretudo quando aos 68 minutos Sérgio Conceição trocou João Mário por Gonçalo Borges e a PP baixou para o lateral direito. Nesta altura o Porto já estava num 4-2-4, praticamente, ou se quisermos, num 2-4-4, porque tinha os dois centrais, Fábio Cardoso e Ivan Marcano, PP a atacar pela direita, Wendel a atacar pela esquerda, ou, tal como já vos disse, a vir para dentro, permitindo que Galeno aparecesse na largura, e depois no meio-campo havia apenas Nico Gonzalez e Alain Varela, porque Gonçalo Borges aparecia na direita, Taremi e Evanilson no meio e Galeno na frente. E sempre que a bola entrava num corredor, o extremo do outro lado vinha dentro para assegurar a presença na área na altura do cruzamento. E o Porto tinha muita presença na área na altura dos cruzamentos. O Daniel Ramos, treinador do Aroca, começou apenas por tentar refrescar, trocou o David Simão pelo Eboué, trocou o Murica pelo Puche, manteve o sistema, mas até ao momento em que o Porto abdica do Wendel, mete Fran Navarro em campo, abre Taremi mais sobre o corredor do lado esquerdo, e nessa altura o Daniel Ramos, é verdade que por aí também o Aroca chega ao golo, e a ideia que fica é de que o Aroca quer segurar aquela vantagem. Havia 84 minutos, o golo vem no momento em que, até de alguma fortuna, creio eu, de Cristo, porque Cristo Gonzalez passa entre PP e Nico, e a bola acaba por, após um ressalto, ficar-lhe à mercê do pé direito, e ele aí não pediu licença, despachou-a para dentro da baliza do Diogo Costa, mas faltavam 6 minutos para os 90, e então aí o Daniel Ramos começou a acumular unidades mais atrás. O Aroca baixou muito, que teve cada vez mais dificuldades para sair, acabou a jogar com uma linha defensiva de 6 homens,
com Milovanov de um lado, Moses, que entretanto tinha entrado do outro, e depois 4 defesas centrais, porque aos 3 que estavam em campo de início juntou-se ainda mais um para a ponta final da partida, que foi Rocha. Ora, isto gerou a tal carga do Flóculo Porto sobre a baliza de Arruabarrena. Não muitas situações de golo, porque também houve aqui várias quedas na área. O jogo ficou complicado. Houve, inclusive, um pormenor rocambolesco de um penalti mal assinalado, diga-se de passagem, no meu ponto de vista, pelo árbitro a favor do Flóculo Porto, ter sido revertido pelo VAR, sem que o árbitro pudesse ver as imagens, porque o sistema de comunicações não estava a funcionar. Situação rocambolesca, volto a dizê-lo, mas depois, inclusive, de Galeno ter falhado um outro penalti também sobre Taremi, grande defesa de Arruabarrena nessa altura. Ele é um especialista na defesa de grandes penalidades. O Porto chegou ao golo aos 90 mais 19. E, atenção, podemos achar que este foi um prolongamento abusivo do jogo, mas não foi assim tanto, porque, volto a dizer, entre o minuto 88 e o minuto 90 mais 5 não se jogou. Foi a altura em que o árbitro esteve, inclusive, ao telemóvel com a Cidade do Futebol, com o VAR, para vir a reverter a decisão da marcação de uma grande penalidade. Ora, 90 mais 19, livre a favor do Porto no corredor central. Ivan Raime, que já tinha entrado para o lugar de Nico Gonzalez e foi jogar como médio centro, com Alan Varela. Raime a fazer a bola chegar ao corredor esquerdo, de onde Gonçalo Borges a devolveu para o meio, chegando Evanilson para, num toque só, bater de Arruabarrena com a bola entre as pernas. Acabou por ser um empate que, do meu ponto de vista, se justifica, porque o Aroca foi melhor durante a primeira parte e na segunda, apesar de terem custado muito atrás, o Porto, de facto, não teve muita arte. Limitou-se a acumular cruzamentos, é verdade, com presença na área, mas sem criar, assim, tantas situações de perigo para justificar outro resultado. Futebol de Verdade, com António Tadeia. Olá a todos e sejam muito bem-vindos ao Futebol de Verdade Flash para o Sporting Clube Braga 1, Sporting 1. Foi o primeiro jogo entre candidatos ao título, o que decorreu esta noite na Pedreira, em Braga. Um jogo emocionante, com resultado sempre incerto. Podia ter caído para qualquer dos lados, se fizermos bem as contas àquilo que foi, sobretudo a segunda parte, mas um jogo com poucas ocasiões de golo. A serem, afinal de contas, o resultado de uma partida em que o Sporting teve alguma superioridade no meio-jogo, mas não foi depois capaz de consolidar essa superioridade que conseguia ter no meio-jogo e transformá-la em situações claras de gol. Daí que o jogo não tenha tido, assim, tantas situações de gol quanto isso. Aliás, basta olhar para o índice de golos esperados ou de uma equipa ou da outra. Nenhuma das duas chegou sequer a um índice de 0,5, pelo que o empate acaba por se justificar. Mas, já o disse aqui, melhor capacidade do Sporting para ligar o seu jogo, quer através de ataques súbitos à profundidade de Gyökeres, que terá feito o pior desafio desde que chegou a Alvalade, sempre muito em jogo, mas com muitos erros na tomada de decisão, alguns erros técnicos também, sobretudo no controle de bola, a levarem-no a perder muitas bolas que lhe eram endereçadas, por vezes em situações promissoras, que podiam dar origem a ataques à baliza de Mateus Magalhães e que se foram perdendo um pouco por causa disso. No Sporting, destaque para a belíssima exibição dos três de trás. Diomande fez um excelente jogo. Aliás, é ele que faz a assistência para o golo de Pedro Gonçalves, com que os Leões se colocaram em vantagem. E também para Yulman, que pelo menos até sair, naquela que pareceu uma decisão difícil de justificar por parte de Ruben Amorim, foi mandando no meio-campo e sendo capaz de meter os tais passos verticais que ele vai metendo no corredor central, fazendo a bola chegar com qualidade por dentro aos homens da frente, sobretudo a Pedro Gonçalves e, por vezes, também a Paulinho, menos Gyökeres, que, de facto, pareceu menos em jogo hoje. Quanto ao Sporting Clube Braga, a equipa pode ter acusado, de certa forma, alguma fadiga do facto de ter jogado a meio da semana em Atenas contra o Panathinaikos, mas teve sempre muitas dificuldades para jogar por dentro. O Braga só foi perigoso quando metia a bola nos corredores laterais, mas poucas vezes conseguia fazer a ligação com Bruma, que era, durante a primeira parte, a principal seta
apontada ao meio-campo leonino e só depois da entrada de Álvaro de Jaló, na segunda parte, é que acabou por vir a ser minimamente perigoso para o último reduto leonino. O Braga, na segunda parte, teve mais bola, mas a verdade é que o Sporting se sentiu sempre confortável a defender baixo, a defender com toda a equipa muito próxima da área da baliza de Adam, o que, por outro lado, também potenciava mais a capacidade para sair nos tais ataques rápidos de que o Sporting, volto a dizê-lo, já o disse aqui numa edição anterior do Futebol de Verdade, está a abusar, acabando por abdicar de ter posses mais prolongadas e ter ataques mais planeados. Ora, foi precisamente num ataque mais planeado, com subida em posse de um dos centrais, Diomande, que o Sporting marcou o seu golo. Mas não nos adiantemos ao tempo, olhamos para os 11 iniciais, apresentados pelas duas equipas. Rúben Amorim entrou em campo exatamente com os mesmos 11 que tinha feito alinhar em casa contra o Futebol Clube Famalicão na semana passada. O mesmo 3-4-3 com Gyökeres e Paulinho a jogarem como pontas de lança. Pedro Gonçalves a juntar-se mais vezes a um meio-campo formado por Yulman e Morita. E depois os dois alas, Gaio à direita, com Fresneda já no banco e viria a estrear-se na segunda parte, e Nuno Santos pela esquerda. Os centrais, também os mesmos, Diomande, Coates e Gonçalo Inácio à frente de António Adão. Quanto ao Sporting Clube Braga, fez uma alteração relativamente ao 11 que tinha ganho na terça-feira em Atenas ao Panathinaikos, que foi a entrada de Pizzi para a saída de Álvaro de Jaló. Isto é, Artur Jorge optou por abdicar de um ala mais veloz, com mais capacidade para entrar pela defesa adversária, para meter em campo um jogador mais capaz de ligar o jogo, mais capaz de se conectar com os outros médios. O Braga apareceu com Vítor Carvalho ao lado de André Horta, ambos no meio-campo, face à lesão que se mantém de Al-Musrati, e Vítor Carvalho fez um belíssimo jogo, até um jogo em que apareceu com alguma frequência na frente, embora sem criar grandes situações de perigo, porque lá está, nenhuma das duas equipas as criou, e depois Pizzi a atacar pela direita, Bruma pela esquerda, Ricardo Horta no apoio a Abel Ruiz, com a mesma linha defensiva que vem sendo a habitual à frente de Mateus Magalhães. Victor Gomes como lateral direito, Adriano Marinho como lateral esquerdo e José Fonte e Niakate, ambos como centrais. Viu-se de início, lá está, o Sporting com mais facilidade, não só para ligar o jogo dentro, e aqui muito importante a ação, não só dos centrais a subirem com bola, como também de Yulman e Morita, os dois muito bem no jogo, mas depois, quando o Sporting conseguia atrair a equipa do Sporting Clube Braga, conseguia atrair as zonas de pressão do adversário e libertar os jogadores em situações de eventual superioridade numérica noutra zona do campo, acabava por decidir mal, acabava por não fazer chegar a bola em boas condições ao sítio onde podia, de facto, desequilibrar. Ainda assim, depois de um primeiro ameaço que pertenceu ao Sporting Clube Braga, um remate de Ricardo Horta de fora da área, que Adam desviou por cima da barra para canto, foi o Sporting quem marcou. Lá está a tal posse mais prolongada a levar à situação em que Diomande entrou pelo meio-campo adversário com bola controlada, descobriu a presença de Pedro Gonçalves, que bailou bem à frente de Niakate e chutou ao poste mais próximo, surpreendendo Mateus Magalhães e colocando o Sporting na frente por 1-0. Depois disso, o Sporting continuou melhor. Há um golo anulado, bem anulado, diga-se de passagem, a Morten Hjulmand, depois de uma jogada, uma das jogadas das poucas vezes em que Gyökeres, de facto, não só decidiu bem, como entregou a bola redondinha a quem podia prosseguir a jogada, que foi a Morita. Morita viu a chegada de Hjulmand, que lhe deu com um remate seco, rasteiro, a fazer a bola entrar junto ao poste da baliza de Mateus Magalhães, só que à frente do guarda-redes do Braga estava em situação irregular Pedro Gonçalves. Portanto, considerou a equipa de arbitragem que teria a presença de Pedro Gonçalves interferido na visão que Mateus tinha do lance e, por isso mesmo, anulou o golo. Foi o que houve até ao intervalo. Na segunda parte, o Sporting apareceu com Edwards em vez de Paulinho. Veio a explicar depois Rúben Amorim no final que Paulinho tinha treinado debilitado durante toda a semana, que só foi titular mesmo por causa do momento bom em que estava. Vinha marcando em quase todas as partidas, mas a verdade é que com Edwards o Sporting não ganhou aquilo que poderia pressupor-se, que era mais capacidade para explorar as entrelinhas do jogo do Braga. O Braga tinha que alongar a equipa, tinha que chegar à frente, naturalmente ia
deixar espaços, quer fossem na profundidade e esses eram atacados por Gyökeres, quer fossem nas entrelinhas, se a última linha defensiva baixasse para não ser surpreendida por Gyökeres, e aí podia impor-se o tal futebol mais serpenteante de Marcus Edwards. Só que Edwards não entrou também bem na partida, aliás, não tem entrado. Ainda assim, foi de uma ligação entre Edwards e Gyökeres que veio a melhor situação de golo deste início de segunda parte. Edwards percebeu bem a desmarcação de Gyökeres, este chegou à bola, ainda conseguiu tocá-la, mas muito bem a fazer a mancha, Mateus Magalhães, a impedir que o sueco fizesse o 2-0 para o Sporting. E do Braga, pouca coisa se via até este momento. Ora, nessa altura, Artur Jorge arriscou e trocou Pizzi por Banza. Assumiu o 4-4-2. Banza próximo de Abel Ruiz na frente, com Ricardo Horta a partir da direita, mas a jogar também ele muito por dentro, dando assim largas às subidas de Víctor Gomes, e Bruma a manter-se do lado esquerdo do ataque. Tentava assim o Braga chegar com mais gente à frente, colocar mais perigo próximo da baliza de Adam. O Sporting respondeu com duas trocas, e esta surpreendente, a saída de Morten Hjulmand, que estava a fazer um belo jogo, mas veio a justificar Ruben Amorim no final, que sentiu que ele estava menos intenso do que Morita. Entrou Daniel Bragança, percebe-se a intenção de colocar Bragança em campo para ter mais bola, só que Bragança nunca conseguiu ter muita bola nesta altura. Nesta altura era o Braga quem tinha mais bola, era o Braga quem estava em cima no jogo. Entrou ainda Jenny Catamo para o lugar de Nuno Santos, para tentar dar alguma imprevisibilidade ao lado esquerdo, alguma capacidade para sair no 1 para 1, e o Braga então aí também fez a substituição que acabou por ser decisiva na partida, que foi a entrada de Álvaro Jaló. Jaló já no ano passado tinha sido decisivo num empate 3-3 entre Braga e Sporting na Pedreira, com um drible em cima de Jogaio, que acabou por dar o gol do empate a Abel Ruiz. Desta vez foi ele que, de livre, marcou aos 78 minutos o gol do empate. Fica a ideia que, entre a colocação da barreira e a sua própria colocação, Adam não terá estado muito feliz nesta bola. Quase que chegava lá, mas o livre era muito próximo e de Jaló marcou-o muito bem. Segundo golo marcado de livre direto pelo Braga neste campeonato, a permitir desta vez um empate contra o Sporting. Entrou também nessa altura Zalazar para o lugar de André Horta, mas enquanto o Sporting tentava refrescar, e o Sporting a seguir ao golo do empate começou a conseguir chegar com mais frequência à frente, começou a ter mais capacidade para sacudir a pressão, também porque me parece que o Braga abdicou um bocadinho de ir com a mesma vontade, ou pelo menos com a mesma intensidade à procura do golo da vitória. Aliás, o Artur Jorge acabou por recompor o seu 4-2-3-1, trocando Abel Ruiz por Rony, para poder ter assim um meio-campo, aliás, um ataque mais distribuído pelos três corredores, e trocou ainda Ricardo Horta por João Moutinho, que se juntou nesta altura a Zalazar e a Vítor Carvalho, voltando o Braga a ter três médios de elevada componente de posse, elevada componente de equilíbrio acima de tudo. Ora, daí até a final não houve mais situações de perigo, acabou por terminar o jogo com um empate, 1-1, já o disse, jogo com um empate que foi justo, merecido pelas duas equipas, porque a verdade é que nenhuma das duas merecia perder o jogo, também nenhuma das duas fez assim tanto para poder ganhá-lo. Futebol de Verdade, de segunda a sexta-feira, às 12h30,